pela vossa presença. Estamos aqui na segunda conferência de imprensa da apresentação do projeto Sinais Vitais da CIP e do ISCTE. Eu vou passar a palavra ao Presidente da CIP, o Sr. António Saraiva, para nos ajudar a iniciar a conferência de imprensa. Obrigado. Boa tarde a todos, bem-vindos. Como foi dito, esta conferência de imprensa é uma parceria que temos, nós CIP, com o Marketing Futurecast Lab do ISCTE, a quem agradecemos esta parceria. E esta conferência de hoje destina-se a apresentar os resultados do segundo inquérito do projeto Sinais Vitais. Tem como objetivo recolher informação credível e atualizada sobre o que pensam os empresários e gestor de topo das empresas portuguesas nesta situação de exceção em que vivemos. O projeto beneficia do trabalho desenvolvido pelas associações associadas da CIP, junto às suas empresas, e é fundamental para o processo de recolha da informação. Comigo encontra-se o meu colega José Couto, presidente da AFI, a Associação da Fileira da Indústria Automóvel, que depois da apresentação destes dados do inquérito também estará à vossa disposição para lhe colocarem, não só para fazer uma breve caracterização do setor neste quadro do layoff simplificado, mas também para estar à vossa disponibilidade para aquilo que entendam dever colocar nesse sentido. Este segundo inquérito, como dizia, procura aferir o acesso das empresas ao layoff simplificado e a avaliação que fazem à execução deste instrumento e às suas expectativas. Do inquérito podemos retirar que ele nos mostra que mais de metade das empresas mantém-se parcial ou totalmente encerrada. 84% das empresas continuam a afirmar que as medidas do governo ficam aquém ou muito aquém das suas reais necessidades. Quase metade das empresas recorreram ao layoff e 1/3 destas já o renovou. Ainda há empresas que não recorreram a este instrumento, mas que dizem que ainda o vão fazer. 25% das empresas que recorreram ao layoff tiveram que colocar a totalidade dos seus trabalhadores nesse regime, mas 75% só tiveram de o fazer com parte dos seus trabalhadores e não com a totalidade. Isto mostra a necessidade do instrumento se manter e que tenha flexibilidade, como nós temos defendido, para se ajustar às necessidades das empresas. Não pode ser rígido, tem que se adaptar à flexibilidade das empresas e à sua necessidade, de acordo com as encomendas que vão tendo, com aquelas que vão anulando, poderem ajustar os recursos humanos a essa necessidade, a essa sua real necessidade. Notamos que, das empresas que pediram layoff até 10 de abril, cerca de 30% ainda não tinham recebido o apoio até o dia 4 de maio. Mesmo assim, nas empresas que recorreram ao layoff, cumpre registar que 84% delas, reafirmo, 84% das empresas que recorreram ao layoff e que ainda não tinham recebido, cumpriram integralmente os pagamentos de salários aos seus trabalhadores. E isto é um dado que, obviamente, devemos realçar. Passaria a palavra à professora Hélia Pereira, do ISCTE, para nos fazer a apresentação mais detalhada do inquérito e depois passaria a palavra ao meu colega José Couto. Professora Hélia, por favor. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Também o meu agradecimento, por um lado, por estarem aqui, um agradecimento ainda mais forte à CIP por se ter associado ao Marketing Futurecast Lab do ISCTE para semanalmente podermos ser proativos no que diz respeito à situação real das empresas portuguesas, nos mais diferentes vetores da sua atividade. A semana passada, como viram, fizemos um primeiro estudo relacionado com o financiamento bancário. Esta semana estamos a fazer e a apresentar resultados relacionados com a temática do layoff. Nesta perspectiva, eu vou aqui partilhar convosco a apresentação, que no fundo sumariza os principais resultados, que de alguma forma também já foram aqui evidenciados por António Saraiva, da CIP, e que eu vou procurar de uma forma, enfim, visualmente mais evidente, mas ao mesmo tempo também sumarizada, apresentar-vos nos próximos minutos.
Como vos disse, de facto o contexto surge da necessidade de conhecermos melhor ainda a situação do tecido empresarial português. Semanalmente vamos estar convosco às segundas-feiras a apresentar resultados diferentes, assentes em temáticas diferentes. Já temos neste momento o tema selecionado para as próximas 2 semanas, mas como viram, o que nos traz aqui hoje de facto é o tema do layoff simplificado. No que diz respeito à metodologia utilizada, ela foi tudo semelhante àquela que tínhamos utilizado na semana passada, portanto estamos aqui a falar de um universo de empresas de cerca de 150 mil, obtivemos uma amostra de 1.451 empresas, num questionário que, sublinho, se foi aplicado entre 5 e 7 de maio, portanto em apenas 48 horas conseguimos uma amostra que nos parece bastante bem dimensionada, digamos assim, e que num cenário que se poderia tratar de amostra probabilística, não é o caso, assumimos isso, embora seja uma amostra de grande dimensão, incorreria num erro amostral máximo de cerca de 2,6% para um intervalo de confiança de 95%. Sobre a caracterização da amostra, temos 78%, um pouco mais, de pequenas e microempresas e temos aqui 4,9% de grandes empresas, o que assumimos está é uma realidade relativamente sobredimensionada face ao universo em questão. Todavia, e num contexto como aquele que estamos a viver, também nos parece bastante importante conhecer a realidade destas grandes empresas, daí não a termos de facto assumido como menos importante. Tal como na semana passada, temos aqui um peso relativo maior do setor da indústria e energia, com 42%, a semana passada atingiu os 38%, portanto esta semana temos aqui um reforço da importância deste setor, seguido do comércio com 14,5% e depois aqui os outros serviços enfim, que agregam diferentes áreas com 24%. Em termos de perguntas de barómetro, na semana passada tínhamos 2 perguntas, esta semana temos 3 perguntas. A primeira pergunta tinha a ver com o estado de funcionamento das empresas. Portanto, aquilo que é possível realçar é que de facto houve aqui uma transferência, digamos assim, para o meio da tabela. Temos mais empresas parcialmente encerradas do que tínhamos a semana passada, fruto, muito provavelmente, de termos uma percentagem relativamente inferior de empresas que assumem estar totalmente encerradas e, portanto, poderão estar neste momento parcialmente em funcionamento. Segunda pergunta do barómetro, que também já foi evidenciada há pouco pelo presidente da CIP, sobre os considerandos, a avaliação que as empresas fazem relativamente aos programas de apoio do Estado português. Temos números muito semelhantes aos da semana passada. A semana passada eram 84% das empresas a considerar os apoios muito aquém ou aquém daquilo que precisariam, num contexto que de facto é muito dramático para muitas empresas. Esta semana temos 83,8% que consideram exatamente o mesmo. Os programas estarem aquém ou muito aquém das suas necessidades. Temos até um ligeiro decréscimo daquelas empresas que assumem que os programas superaram as suas expectativas, que são de facto um número muito residual e que ainda assim desce de 0,8% para 0,5%. Terceira pergunta de barómetro, que no fundo faz a continuidade do trabalho que tínhamos feito a semana passada. O tema da semana passada foi o financiamento bancário, portanto perguntámos às empresas se já tinham pedido financiamento bancário, se não tinham, se pensavam vir a pedir ou se pura e simplesmente mantinham a intenção de não pedir financiamento bancário. Existe um acréscimo de empresas que já pediu financiamento bancário, enfim, o calendário está a avançar e, portanto, as empresas vão sentindo essa necessidade. Existe, portanto, um decréscimo das empresas que não pediram e pensam vir a pedir, muito provavelmente porque de facto algumas que a semana passada não o tinham feito já entretanto o fizeram, e há um acréscimo, peço desculpa, do número de empresas que não pediu e assume continuar a pensar não pedir. Já sobre as questões específicas do estudo desta semana e sobre a temática do layoff simplificado. Quase metade das empresas já solicitou layoff simplificado, 48%. Apenas 8% não pediu layoff simplificado, pensando todavia vir a pedi-lo nos próximos dias, e já vamos ter também algumas análises sobre essa matéria. E há 44% das empresas que, fruto de diferentes vetores, não pediu nem pensa vir a pedir este apoio. Metade das empresas, 49%, solicitou o layoff simplificado nos primeiros dias do mês transato, portanto entre 1 e 10 de abril. Algumas até anteciparam-se e fizeram este pedido ainda durante o mês de março de 2020.
Sobre o número de trabalhadores em layoff, que já tinha sido até uma questão, enfim, colocada na semana passada, concluímos que existe aqui alguma bipolaridade, digamos assim. Portanto, há 30% de empresas que assumem ter apenas 20% ou até 20% dos trabalhadores nestas condições de layoff. Ao contrário, existem 25% das empresas, mais concretamente 24,9% das empresas que assumem ter a totalidade dos seus trabalhadores em regime de layoff. 60% das empresas solicitou o layoff simplificado por 30 dias e 1/3 das empresas já renovou este pedido, como se pode evidenciar neste gráfico que têm à vossa frente. Das empresas que solicitaram layoff simplificado, temos 70% delas que fez esta solicitação, este pedido, durante os primeiros dias de abril, portanto, até 10 de abril. Portanto, incluímos aqui as empresas que fizeram esta solicitação em março e também em abril. Excluímos as empresas que fizeram o pedido após 11 de abril, porque aquilo que nos interessava perceber era o estado relativamente aos recebimentos. E, portanto, aquilo que foi possível concluir é que das empresas que solicitaram este pedido até 10 de abril a 4 de maio, foi no fundo a data do nosso trabalho, 30% não tinha ainda recebido esse apoio. Ainda assim, e também já foi evidenciado pelo Presidente da CIP, 40% cumpriu escrupulosamente os compromissos com os seus trabalhadores e apenas 4% não o conseguiu fazer, assumindo isso nas respostas a este questionário. Também colocamos duas questões distintas sobre a avaliação, não só sobre a medida, layoff simplificado, mas também sobre a sua capacidade de implementação. Colocamos esta questão quer às empresas que já solicitaram layoff simplificado, quer às empresas que não solicitaram layoff simplificado, mas consideram ser necessário vir a fazê-lo. E podemos verificar, no primeiro grupo de empresas, que de facto há aqui opiniões relativamente positivas quanto à qualidade da medida. 45,7% das empresas considera razoavelmente adequada e 29% considera mesmo adequada, sendo que a análise é um bocadinho mais crítica quando fazemos a avaliação sobre a capacidade de implementação. Portanto, aqueles que consideram esta implementação razoavelmente adequada desce de 45% para 43%, e existe aqui um crescendo muito visível das empresas que consideram a capacidade de implementação desta medida nada adequada ou pouco adequada, somando estas duas avaliações, cerca de 35% das empresas. No que diz respeito às empresas que ainda não solicitaram o layoff, mas pensam vir a pedi-lo, à semelhança daquilo que tínhamos encontrado a semana passada, as opiniões são mais críticas. Portanto, quanto à medida, de facto, 51% considera razoavelmente adequada, mas 29% considera pouco adequada. E esta visão mais crítica aumenta quando se questionam estas empresas sobre a capacidade de implementação desta medida no terreno, sendo que 50% ainda assim considera ainda razoavelmente adequada, mas a quantidade de empresas que a considera nada adequada ou pouco adequada sobe para os 37,6%. Estou mesmo quase a terminar, enfim, ainda relativamente às empresas que não solicitaram layoff e pensam vir a pedi-lo, quando é que têm em mente esse pedido, vemos que metade delas considera que a necessidade vai ocorrer a partir de 1 de junho de 2020 e os restantes 50% pensa mesmo fazer este pedido ainda durante o mês de maio. E finalmente, sobre as empresas que não solicitaram layoff nem pensam vir a fazê-lo, 16% admite não fazer por não ter condições de elegibilidade, seja por ter dívidas à segurança social, seja porque a quebra de vendas foi inferior a 40%, mas 62% das empresas que não o vai fazer é porque considera que não vai precisar, portanto admitirão que terão condições para fazer face aos compromissos que têm com os trabalhadores sem necessitar deste apoio, e 22% invoca outro tipo de razões, e mais uma vez temos razões relacionadas com cultura organizacional, maior otimismo sobre a capacidade de ultrapassar esta fase, e portanto temos aqui de facto um conjunto de razões que no fundo são quase de caráter unitário, porque cada empresa invocará um determinado argumento. E de facto, de forma muito resumida,
era isto que tinha para vos apresentar. Muito obrigada. Obrigado, professora Hélia Pereira. Antes de passar ao meu colega José Couto, da AFIA, dizer-vos que, pelos nossos dados, temos envolvidas qualquer coisa como 107 mil empresas que estão em layoff, abrangendo 623 mil trabalhadores, e até à data foram feitos 85 mil pagamentos na ordem dos 260 milhões de euros. São dados disponíveis à data de hoje e que temos pelas nossas informações. Passaria agora a palavra ao Sr. Presidente da AFIA, meu colega José Couto, sendo este setor um setor muito importante, o setor da fileira automóvel. José Couto, por favor. Farás o favor de ligar o teu som. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Primeiro só dar umas breves explicações de enquadramento. Para dizer que as expectativas que em 2020 serão vendidos menos 3,8 milhões de veículos automóveis face a 2019, o que obviamente tem implicações sérias sobre a fileira da indústria de componentes. Nós, no ano de 2019, representámos 8% do emprego e, portanto, cerca de 59 mil trabalhadores estavam ligados à indústria das componentes de automóvel. O volume de negócios foi 12 mil milhões, portanto 12 bi, que representa mais ou menos 6% do PIB, e dos quais desses 12 mil milhões, 9,7 mil milhões foram para a exportação, que representa os 6% dos produtos transacionáveis. O que é que temos para este ano? Nas nossas expectativas é que dos 12 mil milhões que foram faturados no ano passado, nós podemos baixar para 8,4 mil milhões no ano de 2020 e, portanto, o que representa um decréscimo de 30%, o que nos põe aos níveis entre 2014 e 2015. O nosso maior cliente é a Europa. A Europa representa mais de 91% das nossas vendas e, portanto, a nossa produção vai fundamentalmente para a Europa, e o resto do mundo não tem uma expressão muito relativamente pequena. As exportações em março de 2000 e deste ano, comparados com as exportações do ano passado, já representa uma queda superior a 25%, e, portanto, embora algumas empresas já se queixassem de queda das encomendas, as encomendas estavam postas até ao final do mês e, portanto, só nas últimas semanas é que houve uma contração significativa do mercado e, portanto, a queda das exportações. Dos 59 mil trabalhadores que trabalham nesta indústria, convém dizer que nos últimos 10 anos esta indústria criou 19 mil postos de trabalho e a expectativa de chegarmos ao final do ano é de cerca de menos 12 mil trabalhadores nesta indústria. E porquê? Porque é expectável que o mercado automóvel na Europa sofra uma queda no final do ano de cerca de 30% e que esse 30% só possamos chegar a valores iguais aos de janeiro de 2019 no primeiro trimestre de 2021. Das empresas, e centrando-me agora no tema e na apresentação da professora Hélia, dizer que os estudos e o acompanhamento que temos feito com as empresas, dizer que 70% das empresas que pediram layoff e das empresas da indústria automóvel ou ligadas às componentes automóveis, são 90% entraram com medida de layoff, seja parcial ou seja total, e portanto estamos a falar de um número 90%, portanto, que abrange 59 mil trabalhadores. Dizer que destas 70% já tiveram aprovação do layoff e as outras 30% ainda esperam a sua aprovação.
destes números, o que bate com o estudo, com aquilo que disse a doutora Hélia, 73% das empresas já receberam uma indicação que o dinheiro que houve a transferência pela parte da Segurança Social, e 27% ainda esperam receber essas indicações. Alguns comentários, e sobretudo os comentários que recebemos das empresas, que aderiram a este inquérito e a este observatório, as maiores preocupações são ao nível da falta de conhecimento ou de pouca explicação, ou de explicações um pouco erróneas por parte da Segurança Social, e portanto isto é uma questão que nos é posta por uma parte substancial por parte dos nossos colegas e empresários, e vêm com alguma dificuldade ultrapassarem o frontline da Segurança Social para poderem obter esclarecimentos mais consistentes. Relativamente à questão da indústria na Europa, e portanto nós, como nos dependemos quer dos fornecedores de primeira linha, quer fornecedores de segunda linha, quer dos construtores na Europa, dizer que este setor na Europa representa 15 milhões de trabalhadores. São 15 milhões de trabalhadores que estão ligados à indústria automóvel, e só para a indústria e a associação que nós estamos ligados em termos europeus, que é a Associação das Componentes de Automóveis, representa um número importante de trabalhadores, cerca de 10 milhões, mas a expectativa é que possam cair 500 mil trabalhadores no final deste ano, isto é, que diminua o emprego em cerca de 500 mil trabalhadores. E para nós, em Portugal, a nossa expectativa é até um pouco mais baixa do que é os dos outros países, porque temos só uma expectativa de perder 12 mil trabalhadores em Portugal. As associações ligadas à indústria automóvel, as associações europeias, estão em sintonia com as associações em Portugal, enfim, com a FIA, com a CAP, com a indústria da injeção metalúrgica. Uma questão de economia de tempo, disse que fosse mais sintética agora, por favor. Ok, e para dizer que temos trabalhado em conjunto, de maneira que podemos ter medidas que sejam medidas consensuais em termos europeus, e para fazermos e para podermos ter um arranque que seja consentâneo e que seja equilibrado em toda a Europa. Muito obrigado, José Couto. Estaríamos agora à disposição dos seus jornalistas para as perguntas que queiram colocar, devendo para isso levantar a vossa mão para sinalizar, e irei passando a palavra àqueles que, observando que levantam a mão, lhes passarei a palavra. Fazem favor? Catarina Pereira, por favor. Problema com ligação, penso eu. Espero que me estejam a ouvir. Estamos a ouvi-la. Muito bem. Eu faria 2 ou 3 perguntas. Em relação ao estudo, há um que mostra que as empresas, 4 de abril, salvo erro, não tinham ainda recebido os apoios, tendo apresentado o pedido até até 4 de maio, não tinham recebido os apoios, tendo apresentado o pedido até aos primeiros dias de abril. E é uma porcentagem de 30%. Eu penso que o último compromisso do governo era pagar até dia 5, salvo erro, estou a citar de memória. Queria só perguntar se essa porcentagem não deveria baixar bastante, poderia baixar bastante se a pergunta tivesse feita em relação ao dia 5 ou 6 de maio, não é? Porque pode ter havido a tendência para tirar os pagamentos para o último dia. Depois, em relação ao layoff, se pedido flexibilidade, está-me a ouvir? Olá? Sim, Catarina, sim. Se tem pedido flexibilidade, o Ministro da Economia já disse que, após contactos com a indústria, portanto, que admite alargar o prazo para requerer off
Dentro disto faria duas perguntas. A minha pergunta a primeira seria, na opinião da CIP, estando o diploma em vigor até dia 30 de junho, é possível requerer o layoff, por exemplo, a 29 de junho, por um prazo de 3 meses? E a segunda pergunta é, o que é que se está afinal a preparar com o Governo a nível do eventual alargamento deste apoio e da alteração de regras? Finalmente, deixava uma última pergunta a José Couto, uma vez que o layoff foi desenhado também com o objetivo de evitar perdas de postos de trabalho, porque é que tem essa perspectiva de diminuição de 12 mil trabalhadores ao longo do ano, tendo em conta que existia um instrumento à disposição que foi publicamente desenhado com o objetivo de evitar precisamente isso. Muito obrigada. Catarina, em relação à sua primeira pergunta, admito que se da parte do Governo tivesse existido um melhor cumprimento dos prazos que estavam definidos, sendo que a primeira data que o Governo nos transmitiu em sede de concertação social era a data de 28 de abril para estarem pagos todos os valores daqueles que tivessem requerido layoff simplificado, mas sabemos hoje, ao fim deste tempo, o passado que foi o 28 de abril, que houve pagamentos que foram feitos a 24, outros a 28, outros depois posteriormente a 30, e tivemos a partir de final de abril a renovada promessa do Governo que pagaria até 5 de maio uns e até 15 de maio outros, e até 15 de maio esses outros esgotavam os pedidos feitos no pressuposto de que a máquina da Segurança Social, lubrificada que já estava com estes processos e depois do entupimento que para a própria Segurança Social surpreendentemente teve, porque não tendo preparado a máquina para a magnitude do número de empresas que iria obviamente solicitar esta medida, carente que estiveram durante algum tempo da mesma, porque recorde, houve 4 textos de revisão deste clausulado do layoff simplificado, e isso levou a que as empresas estivessem ali em desespero quase de causa para iniciar o processo, e era a sua legítima expectativa que tivessem satisfação da cota-parte da responsabilidade do Governo até esse dia 28. Tal não se cumpriu, a máquina do Estado não estava devidamente lubrificada e preparada, mas é a nossa perspectiva que agora, ao fim deste tempo todo, a máquina já esteja suficientemente preparada e o Governo possa cumprir os prazos que até aqui não tem cumprido e que, à data de 15 de maio, até lá, pague a todas as situações. Vamos esperar, a promessa que temos é essa, veremos depois de 15 de maio se assim foi, ou se teremos continuado capital de queixa em relação a essa matéria. Faz uma pergunta que é a renovação. Continuamos a desejar não só a renovação, como uma melhor adaptação, como já disse e repito, à necessidade concreta dos setores de atividade, porque temos setores para quem esta modulação do layoff simplificado serve e basta ir renovando, mas temos outros pela sua especificidade, não só este da indústria automóvel que hoje temos connosco, mas a têxtil, calçado, que tem, digamos, a flexibilidade de encomendas, da anulação ou da aquisição dessas encomendas, e por isso há necessidade de afetar a quantidade de recursos humanos a essas mesmas necessidades. E sobre isso, a extensão e a modulação do layoff a esta necessidade. Se no final, um dia antes, como a Catarina refere, é que teremos a possibilidade de estender, admito que sim, mas para isso pediria ao meu colega Nuno Pescaia, que pode mais, em termos técnicos, responder a essa questão, e depois passaria então ao meu colega José Couto para a questão que colocou da indústria automóvel. Nuno Pescaia pedir-lhe que sinteticamente, para a otimização de tempo, respondesse a esta questão técnica que a jornalista Catarina Pereira nos colocou. Nuno, por favor. Boa tarde a todos, muito obrigado, Sr. Presidente. A questão realmente responde-se de forma muito sucinta. Se, por um lado, a prorrogação da medida que as empresas pedem pode ser feita, pode ser pedida a renovação até 3 meses, ou seja, quem fez o pedido em abril pode pedir para março e até abril, eu creio que a questão da Catarina se
posiciona mais relativamente à prorrogação da medida em si por mais 3 meses. E o próprio diploma do layoff simplificado prevê essa situação. Ou seja, ele está em vigor, como a Catarina bem disse, até dia 30 de junho, mas pode ser por mais tempo, avaliadas que sejam as condições económicas e sociais que deram origem à própria medida. Que, se não me engano, é por mais 3 ou 6 meses, dê-me um segundo, Presidente, é prorrogação por mais 3 meses para além de 30 de junho, em função das condições da medida. Portanto, o próprio diploma já prevê essa situação. Prevê, mas com este diploma não é possível apresentar-se o primeiro pedido no final de junho com a expectativa de eu ter 3 meses, não é? É preciso um novo diploma para isso. O próprio pedido também não prevê isso, não é? O próprio pedido, como prevê prorrogáveis mensalmente, cada um que vai pedir na renovação, só perder até junho. Se o diploma é de março... Há uma questão que não podemos antecipar, que é adivinhar o futuro, por muito que gostássemos. É o que estamos a tratar em sede de concertação social com o Governo, ir adaptando a medida e a necessidade da sua reformulação de acordo com a avaliação que uns e outros vamos fazendo. É isso que espero colocar o Governo em sede de concertação social brevemente, e passaria agora ao José Couto para responder à questão da Catarina e depois passaria a palavra à Denise Fernandes. José Couto, por favor. Primeiro dizer que, relativamente a esta questão de layoff, só para também dizer que, como bem o Sr. Presidente disse, há uma questão que é importante, que é a adaptação da circunstância, adaptar o layoff às circunstâncias que temos nesta indústria e noutras, como muito bem foi dito. E depois, para explicar esta questão das nossas expectativas de podermos perder algum emprego. Daí que a maior parte das construtores na Europa anunciaram que iriam reiniciar a sua produção. Não, na sua maior parte aconteceu, mas de facto aconteceu segundo esta condição: só vão continuar a elaborar se o mercado reagir. E o que acontece é que alguns destes construtores já avisaram, já anunciaram que, se não tiverem uma reação nas próximas 2 semanas, provavelmente encerram outra vez. E, portanto, o que aqui há uma questão que é muito importante, é que não se está a verificar, os consumidores não têm confiança e não estão a procurar novas viaturas, novos automóveis. E esta questão é muito importante, porque o início da atividade dos construtores exigiu que toda a cadeia de produção reinicie a sua atividade, mas se os construtores pararem, daqui a 2 semanas novamente a sua produção inicia outro processo em toda a cadeia de produção de encerramento novamente, e a questão é que a expectativa, e isto é uma expectativa que é europeia, que é de todas as associações empresariais europeias, enfim, que têm procurado estudar bem a reação dos consumidores, é que a expectativa é que o mercado caia 30%. E cair 30% durante 6 meses ou 9 meses, como é a expectativa, isto tem implicações nas contas das empresas, na capacidade de continuarmos a produzir, e por isso é que é muito importante alargarmos o período de layoff e também adaptarmos essas circunstâncias para conseguirmos resistir e para não perdermos emprego. Como temos dito muitas vezes, o nosso emprego é um emprego onde os nossos trabalhadores são trabalhadores em quem investimos muitas horas de formação, e perder trabalhadores nestas circunstâncias é perder capacidade competitiva. Muito obrigado, José Couto. Passaria agora a palavra à Denise Fernandes, por favor. Denise. Denise, pode ligar. Muito obrigado. Boa tarde. Acho que já está agora. Olá. Boa tarde. É o seguinte, vem um bocadinho na sequência da pergunta da Catarina, porque um dos dados do estudo é que 50%, se não me engano, das empresas que não aderiram ao layoff pensam fazê-lo após 1 de junho. O que é que explica que ainda uma grande parte das empresas estejam à espera este tempo todo para iniciar o processo,
só em junho, ou seja, será uma forma de conseguir alargar no tempo a medida? Estão a prever maiores dificuldades mais para esses meses? Porque como é que se explica este dado? Professor Hélio Pereira, não sei se no inquérito esta questão, esta sensibilidade era referida ou se... Não, de facto, nós não questionámos as empresas que não pediram, mas pensam vir a pedir sobre o timing desse pedido. Todavia, relativamente às empresas que não pediram nem pensam vir a pedir, como referi há pouco quando da apresentação, em muitos casos tem a ver com o facto de considerarem que não precisam, noutros casos admitem que é cultura organizacional, fazer um esforço conjunto, que melhores tempos virão, portanto um lado mais otimista sobre a forma de olhar o futuro e a capacitação de fazer face aos compromissos. Eventualmente poderíamos retirar as mesmas ilações destes 50% de facto que não pediu, mas considera poder vir a ter necessidade de pedir a partir de 1 de junho, durante o mês de maio, ainda serem capazes de fazer face a estes compromissos. José Couto, no teu setor, qual é a sensibilidade que tens em relação a esta questão? Só uma breve explicação. Muitas das empresas que não tinham pedido layoff ou que não tinham partido nem para layoff parcial nem para layoff total, porque muitas delas ainda tinham encomendas, nomeadamente todos os setores que não o automóvel, e que ainda estavam a trabalhar e a pôr encomendas, de repente tiveram uma queda abrupta das encomendas nesta fase final e, portanto, o que tinham expectativas de não necessitarem de utilizar esta medida e este instrumento e de repente viram-se em condições de não poder continuar a trabalhar porque ficaram sem encomendas. E há muitas vezes na indústria automóvel, muitas das empresas da indústria automóvel não trabalham só para a indústria automóvel, trabalham também, por exemplo, para a indústria eletrónica ou outro tipo de indústrias e, portanto, houve como consequência da queda das encomendas dessas indústrias, vai ter um reflexo do ponto de vista produtivo e, portanto, de virem a utilizar essa medida. É porque eu não percebi muito bem há pouco. Uma empresa pode pedir para aderir ao layoff a meio de junho e depois, a partir da altura em que pede, terá 3 meses para a frente de acesso a esse regime? Ou seja, pode ficar junho, julho e agosto, por exemplo, em layoff? Nuno? Sr. Presidente, o futuro de Deus pertence, de facto, mas no caso em concreto, se a empresa fizer, por exemplo, o pedido a 15 de junho, está previsto que o possa fazer. O diploma é que só está em vigor até junho, portanto poderia comportar um pedido entre 15 de junho e 15 de julho, estando o diploma em vigor até 30 de junho. Mas, como eu disse, aquele próprio diploma prevê que, em função e ponderadas as circunstâncias económicas ou sociais, poderá o próprio diploma ser prorrogado por mais de 3 meses. Ou seja, julho, agosto até setembro. Portanto, a sua questão, ou relativamente à sua questão, ser possível é fazer até um pedido e, se o diploma for prorrogado, fazer até 3 renovações. Neste momento, só comportaria, da forma como está em vigor, que o pedido efetuado em 15 de junho pudesse só abranger um mês até 15 de julho. Ok? Denise, estas questões, como outras que estavam implícitas na resposta à sua colega Catarina, por cada avaliação, o Governo e os parceiros sociais terão que, em sede de concertação social, fazendo essa avaliação e dando reporte daquilo que se passa de concreto ao nível dos setores e das empresas, já que os setores são diferentes, a sua especificidade de uns para outros, mas à medida que vamos fazendo a avaliação, assim se definirá se há extensão ou não destas medidas. Porque este regresso gradual à economia, todos temos deste regresso gradual à economia uma legítima expectativa de que consolide alguma prática à qual vínhamos estando habituados. Se sabemos que o regresso já não é à normalidade a que estávamos habituados, mas a um novo futuro, digamos assim, a uma nova realidade, é dessa nova realidade e do que daí resultar que a avaliação que será feita irá justificar ou não que se estenda esta ou aquela medida
ou que se lancem outras diferentes daquelas que foram lançadas, tentando que as mesmas se adaptem à realidade. Não está em causa neste inquérito e não vem agora à discussão desta nossa conferência de imprensa, mas mesmo em termos de financiamento, como sabemos, Denise, daquilo que foram os pedidos, 43.830 pedidos, e esgotam um volume de capital de 9,3 mil milhões de euros. A linha, como sabe, está habilitada a 6,2. Há aqui, número redondos, 3 mil milhões de euros que já estão a descoberto, diria, já as empresas que chegaram com as suas candidaturas depois de estarem esgotados os 6,2 mil milhões, sendo que já estão pedidos 9,3, se o governo não estender a atual linha dos 6,2, há aqui um número significativo de empresas que não vão ter acesso a essas linhas. E por isso lhe digo que é desejável e provável que existam medidas, soluções que, de acordo com a avaliação, venham a ser lançadas. Não vamos antecipar, não vamos adivinhar, vamos é continuar a exigir que, em função da avaliação, o governo deite mão, lance mão de respostas adequadas aos novos problemas que esta situação, ela própria completamente nova, nos está a lançar diariamente. João Palma Ferreira, por favor. João Palma Ferreira, não sei se... Eu colocava uma questão ao José Couto sobre a indústria de componentes automóveis, não tanto na perspectiva daquilo que o legislador pode fazer em prorrogar o decreto-lei, a aplicação do decreto-lei por mais 3 meses, mas mais nas condições que conhece para o setor. Ou seja, no enquadramento que fez e que disse que haveria cerca de 12 mil trabalhadores que tinham os seus postos de trabalho em risco, a questão que eu lhe pergunto é, sabendo disso, não é objetivamente necessário estender o período de aplicação do layoff por mais 3 meses para tentar salvaguardar um mínimo de trabalhadores, ou seja, para que não haja efetivamente esses 12 mil mais no desemprego, que reduziriam, pelas minhas contas, o número de postos de trabalho no setor a cerca de 47 mil. Portanto, aquilo que eu lhe pergunto é, as necessidades que as indústrias do setor sentem implicarão um apoio até pelo menos setembro de 2020? Sim, tem toda a razão. E por isso é que a FIA, enfim, o cluster da indústria automóvel, porque aqui o que interessa salvaguardar é o cluster, e o cluster da indústria automóvel andam à volta de 1000 empresas que, como disse, que representam 59 mil postos de trabalho, e é fundamental prolongarmos o período de layoff. E, portanto, essa medida, essa foi uma das medidas que citámos ao Sr. Ministro da Economia, enfim, que tivesse em atenção esta questão, porque não, o perder postos de trabalho pode pôr em causa de forma significativa a competitividade do setor, e, portanto, aumentar não só o período, mas também fazer aqui um ajuste tendo em conta as características da indústria, porque se hoje os construtores começarem todos a trabalhar e pararem daqui a 15 dias, e se pararem e se fizerem uma travagem brusca, há uma repercussão na linha de produção, mas a questão é eu poder fazer novo layoff, parcial ou não, e utilizar mais tarde novamente os mesmos trabalhadores que tiveram layoff. E, portanto, esta aqui implementar a elaboração em regime de rotação de equipas é também fundamental. E, portanto, estas são especificidades da indústria automóvel, provavelmente não são só da indústria automóvel, mas que ajudarão de forma significativa a manter os postos de trabalho. Não temos dúvidas, este esforço é fundamental.
E já agora acha que será necessário, atendendo à especificidade e à tecnicidade do setor, será necessário ter medidas específicas para apoio a esta componente que é muito exportadora? E muito Sim, a Mobinov, que é o representante ao cluster da indústria automóvel em Portugal, mas também a indústria dos moldes, que está muito ligada com a indústria automóvel e, portanto, tem também apresentou 4 medidas ao Governo, nomeadamente as questões de financiamento, que estão muito em linha, com aquilo que a CIP pediu e, portanto, não há aqui nada de extraordinário. As questões de layoff são também muito importantes, mas há semelhança do que aquilo que foi feito em 2008 e 2009, enfim, para quem se lembra de que a indústria na altura sofreu um revés importante nessa altura, em que, juntamente com o Governo, na altura fizemos um plano de formação e, portanto, houve aqui um importante upgrade na formação, na qualificação dos trabalhadores, mas também na questão do banco de horas, de podermos utilizar o banco de horas de forma a não perdermos esses trabalhadores. Para além disso, há aqui também medidas que julgamos que são importantes para Portugal, mas também para toda a Europa, dado que uma destas medidas representou na venda dos automóveis cerca de 22% no processo de retoma, que é os incentivos para o abate de veículos e também incentivos para a renovação da frota, que em termos europeus, se quer menos emissora menos prejudicial para o ambiente e, portanto, mais melhorar a qualidade, que seja também um veículo para melhorar a qualidade ambiental. Portanto, esta questão do financiamento, que nós aqui, um bocado àquilo que tem dito a CIP, enfim, procuramos que as medidas sejam de forma a reforçar os capitais permanentes das empresas e, portanto, que elas não só prejudiquem, não só que elas façam, que venham e que afetem o passivo das empresas, aumentando o endividamento das empresas, aumentando o passivo das empresas, mas que elas possam ser muito mais dirigidas à consolidação dos capitais das empresas e, portanto, que exista um reforço dos capitais permanentes das empresas e, obviamente, esta é uma medida que julgamos fundamental para este setor, porque para além de investir e de estar a proteger, neste momento, a sua capacidade de produção e a sua capacidade de reação, é preciso perceber que o setor, de uma forma geral, diminui encomendas e também diminui projetos. E, portanto, estão a reformular os projetos, o que significa que as empresas têm que se manter competitivas para estar nesta corrida. Porque reparem, Portugal tem, neste momento, provavelmente 80% dos automóveis feitos no mundo têm uma peça feita em Portugal. E, portanto, não podemos perder esta característica de sermos competitivos e continuar a estar neste jogo e neste processo de remodelação e de reformulação de todo o processo produtivo. Mas, Palma Ferreira, já agora, antes de passar a outro colega seu, recordar que a preservação dos postos de trabalho e do saber, experiência feito que os profissionais, que os trabalhadores têm e que as empresas, na sua esmagadora maioria, lhes forneceu, essa formação profissional, essa aprendizagem que cada vez mais se quer ao longo da vida, nós, para além do estudo que fizemos o futuro do trabalho, onde elencávamos um conjunto de situações e definíamos um conjunto de caminhos no que a formação profissional respeita para enfrentar esta sociedade digital em que estamos rapidamente a entrar e que na altura já percepcionávamos, mas esse estudo do futuro do trabalho já equacionava formação profissional, as verbas, o afetar de uma expressão maior de verbas para a formação e requalificação profissional e por isso mesmo nós tentamos, nestas soluções que estamos, nestas propostas que estamos a entregar ao Governo, preservar fundamentalmente os postos de trabalho e também o capital das empresas para que a degradação dos seus ativos não as exponha a compras oportunistas que seguramente começam a haver e que neste setor da indústria automóvel já se verificam. E por isso, para além desse estudo onde chamávamos a atenção para a necessidade da formação e requalificação, estas propostas a que apresentámos no dia 1 de abril
onde pedíamos para que as empresas tivessem acesso a financiamento, sendo dele a fundo perdido, como depois o Governo tem vindo gradualmente ir com alguma tipologia a aceder, a conceder, aliás, e vamos apresentar, seguramente ainda esta semana, em conferência que faremos específica para esse efeito, uma outra proposta para a salvaguarda dos capitais, a capitalização das empresas, para as defender precisamente desta perda de valor e desta exposição em que ficam mais fragilizadas a compras oportunistas, como possam existir. E por isso este conjunto de propostas, umas antecipando o futuro no estudo do trabalho que apresentámos, outra com propostas concretas para que, tentando salvar postos de trabalho, salvando as empresas com estas lógicas, para que, salvando as empresas, salvemos esses postos de trabalho, e salvando postos de trabalho é também qualificar e requalificar os recursos, porque eles podem deixar de estar ligados ao setor automóvel em determinada área, eventualmente, vou dar um exemplo caricato, mas nos motores de combustão, mas serem formados, requalificados para motores elétricos, porque é o elétrico que agora está na ordem do dia. Enfim, há aqui um conjunto de questões que não temos que assumir como uma fatalidade que vamos perder postos de trabalho, temos que ser proativos e tentar salvar postos de trabalho com estas propostas, com estes estudos que permanentemente estamos a tentar, e passe a imodéstia, estamos sempre a reafirmar junto do Governo. Passaria agora a palavra à Ana Mota. Ana Mota, por favor. O Vítor Ferreira, entretanto, tinha levantado a mão, mas também já não a vejo, não sei se desistiu ou se é apenas uma questão visual aqui no pedido de usar a palavra. De qualquer maneira, Ana Mota, por favor. As plataformas digitais não são tão rápidas quanto o presencial. Esperemos voltar ao presencial tão rápido quanto possível. Ana Mota, se faz favor. Estamos a vê-la? Não a estamos a ouvir. Não a estamos a ouvir. Agora sim, acho que já estou a ouvi-lo. Também me consegue ouvir? Sim, perfeitamente, faz favor. Boa tarde, peço desculpa pelos problemas técnicos. A pergunta que faço é que o que é que continua a estar na base destes atrasos nos apoios, e uma vez que a CIP pediu aqui uma simplificação do processo, nomeadamente o Simplex Covid, se já foi dada alguma garantia por parte do Governo na celeridade destes apoios, até porque nos próximos meses pode estar prevista um maior fluxo de empresas a pedirem este tipo de apoios. Nota, como eu disse já numa das perguntas anteriores, a uma das suas colegas, aquilo que justifica, não se compreende, mas que pelo lado do Governo tenta justificar, foi o elevado e repentino número de pedidos, como se isso não tivesse sido possível percepcionar antes. Acho que houve, primeiro, um erro de percepção da dimensão e do timing da apresentação desse elevado número de pedidos, que obviamente a máquina da Segurança Social, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de meios técnicos e informáticos, não estava preparada para este enorme fluxo de pedidos num curtíssimo espaço de tempo. Aliás, o que ocorreu também com os pedidos às linhas de financiamento, aos 200, depois aos 400 milhões e ultimamente aos 6,2 mil milhões, da mesma maneira que a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua e as sociedades de garantia mútua, porque como sabemos a SPGM é o chapéu de 4 sociedades de garantia mútua, Lisgarante, Garval, Norgarante e Agrogarante, como sabemos, estas equipas, quer em termos de humanos, quer em termos de equipamentos, também não estavam igualmente preparadas para este enorme fluxo de solicitações. Por isso, em resposta à sua pergunta, Ana Mota, um erro de percepção do Governo em relação à dimensão e aos meios que o Governo tinha, que a máquina pública tinha disponíveis para
resolver a tempo e com os prazos que prometeram estas questões. Essencialmente, uma máquina mal preparada, e não estou a dizer mal preparada, dando crítica, não estava preparada para este afluxo, e isso deveria ter sido percepcionado e antecipado. Ponto 1. Ponto 2. A burocracia que acompanha qualquer destas soluções, quer o layoff simplificado, quer o acesso a financiamento às empresas, porque a enorme burocracia, um pedido de financiamento a estas linhas, de acesso a estas linhas, tem 100 páginas, 17 items, sendo que 13, como eu já disse, são redundantes. O layoff simplificado teve 4 revisões da legislação que o instituiu. Foi preciso estar a apurar, a detalhar. Tudo isto atrasou o processo e, obviamente, entupiu o sistema. Compreende-se, ou melhor, esta é a justificação que nos é dada, que nós compreendemos porque, enfim, é lógica, mas não a podemos aceitar, porque no final da linha são as empresas e os trabalhadores os prejudicados por esta ineficiência. Uhum. E relativamente, já agora aproveito, relativamente à extensão das linhas de crédito, já tem alguma garantia nesse sentido, já há novidades nesse sentido, se vai ser ou não alargado? Continuamos a solicitar essa medida, não entendemos porque até agora ela não foi feita, porque Bruxelas autorizou o Estado português a uma dimensão de 13 mil milhões de euros, até agora o Estado tem na linha Covid, como sabe, 6,2 e os números de pedidos feitos já ultrapassam, como eu disse no início desta nossa conversa, já atingem 9,3 mil milhões. Não se percebe porque é que o governo português, autorizado que está por Bruxelas, não estende desde já um valor superior aos 9,3, pelo menos essa linha. Por outro lado, o Estado não está a incorrer aqui em perigosidade orçamental, porque quando se dá uma garantia de 6,2, o Estado fala agora no Programa de Estabilidade, na sua página 15, se a memória não me atraiçoa, que está a conceder apoios na ordem dos 25 mil milhões. Pois, mas só 77% disso é moratórias e deferimentos. Ou seja, por cada 1 milhão, por cada 1.000 milhões que o Estado diz que cede, em boa verdade, a perigosidade de incumprimento, historicamente, a SPGM, o ano passado, teve um histórico, até agora, de incumprimentos na ordem dos 5%. Por isso, mesmo que as empresas, depois do período de carência que têm, mesmo que venham a revelar incumprimento, aquilo que vai a perda destas linhas concedidas é da ordem dos 10%. Por isso, mais justifica, mais legitima que o Governo alargue estas linhas, alargue estes montantes. É isso que estamos a insistir, vamos continuar a insistir. Ok, muito obrigada. De novo, por favor. Catarina, estamos sem som. Só um bocadinho, por favor. Obrigado. Vou aqui tentar resolver. Já me estão a ouvir agora, neste momento? Muito bem. Só me restam 2 dúvidas. Quando se fala no cluster automóvel, no risco de perda de 12 mil postos de trabalho, estamos a falar no cenário em que o layoff não é estendido, ou isto é um alerta para sublinhar a necessidade que o setor sente de que o layoff seja estendido e, nesse caso, em que condições? Esta é a primeira coisa que não ficou muito clara. A segunda questão tem a ver com os números que são apresentados no próprio inquérito, porque há pouco tivemos a falar das empresas, por exemplo, que ainda esperam pedir o layoff em junho, mas eu penso que temos que partir dos números principais, não é? Portanto, só 8% ou 9% das empresas que não pediram é que vão pedir, e dessas, daí é que depois se compõem as razões, não é? Porque como não há números absolutos em todas as percentagens, isso às vezes pode já alguma confusão. Obrigada. Antes de passar ao José Couto, a quem pedia a enorme capacidade de síntese, porque já estamos a ultrapassar os nossos tempos, pediria ao Vítor Ferreira, que vejo aqui de novo a mão levantada, e perguntava aos restantes jornalistas presentes se alguém, para além destes pedidos que tenho, querem colocar questões, porque iria fechar aqui o pedido de intervenções. Tenho só o Vítor Ferreira do Público, não sei se mais algum jornalista ainda quer fazer
perguntas e, se for, façam favor de o sinalizar agora, porque, caso contrário, darei o fecho com o pedido do Vítor Ferreira. Vítor Ferreira, agradecia-lhe que colocasse as suas questões, porque, eventualmente, o José Couto responderia já a alguma que lhe seja dirigida da sua parte e eu fecharia depois esta nossa conferência de imprensa. Vítor, por favor. Boa tarde, conseguem ouvir-me? Perfeitamente. Muito bem, boa tarde. A pergunta que eu voltei a ter é um bocado, é quase a mesma que a Catarina acabou de colocar. Para o José Couto é sobretudo tentar perceber quais são os pressupostos em que se basearam para chegar a esse número. Penso, não tenho memória de haver nenhum setor industrial até o momento que tenha quantificado e assumido com toda esta honestidade e frontalidade de que, apesar da medida de layoff, existe risco de desemprego, parece-nos óbvio para todos nós, mas enfim, até agora não houve nenhum empresário a fazê-lo desta forma tão frontal. Recordo que a AFIA já tinha feito no final do ano uma estimativa de perda de empregos de entre 1.000 e 3.000 para 1 a 2 anos, devido às alterações na produção. Portanto, a pergunta é, quais são os pressupostos destes 12.000, deste cenário? E a pergunta 2 para o José Couto é também, se não seria expectável que, se os contribuintes que hoje em dia estão a financiar este tipo de medidas, se não seria expectável que uma indústria como a automóvel, que teve 78 bis de lucro anual nos últimos 3, 4 anos, assumisse agora a solidariedade e a responsabilidade que lhe cabe de manter os postos de trabalho, mesmo que, por aquilo que eu percebi do que disse, mesmo que esses despedimentos assentem todos num problema de mercado que é o choque da procura que estamos a ter. Portanto, a segunda pergunta é, no fundo, se não deveríamos todos esperar que uma indústria altamente lucrativa e que teve uma expansão fenomenal nos últimos 10, 15 anos, apesar de todos os problemas que tem tido, e agora assumisse, no fundo, a fatura de manter o mais possível, porque 12.000 são 20% da força laboral do setor que representa. E para a CIP, ou então para o ISCTE, a pergunta também tenho uma pergunta que é sobre as outras medidas que estavam no decreto do layoff simplificado. A questão da formação profissional, vocês já falaram sobre ela aqui, se tem algum dado, ou se vão fazer até um inquérito sobre isso, para tentar perceber qual é que é a realidade disso, porque temos falado quase sempre do layoff, não temos praticamente visto nada nas outras medidas de apoio. Obrigado. José Couto, por favor, tão sintético quanto seja possível. Sim. Relativamente à questão dos números que avançámos no princípio do ano, que a AFIA avançou no princípio do ano relativamente ao emprego, o cenário na altura era de que grandes alterações iam ser feitas e iam acontecer na indústria automóvel, nomeadamente ao nível da produção de veículos e ao nível de novos veículos, de novos produtos. E isto significava que era ao nível não só dos motores, mas também ao nível do conceito e do conjunto de novas características, por exemplo, novos materiais. Isto tinha um significado muito importante para a indústria e para a fileira industrial. E aquilo que foi dito na altura é que tínhamos aqui um grande desafio competitivo, porque se as empresas não respondessem a esse desafio competitivo, podíamos ter aqui uma retração, uma diminuição da nossa capacidade de ser competitivos e estar nestes processos e, portanto, isto tinha um significado na perda porque era já a expectativa, havia uma grande expectativa no final do ano de 2019, isso também foi dito, de que o mercado de automóvel iria cair e haveria um desvio para outro tipo de produtos dentro do mercado de automóvel e, portanto, isso implicava uma reação. Aquilo que estes 12.000 e esta quantificação que nós temos aqui, que apresentamos de 12.000 como o pior cenário disto, tem a ver com a queda abrupta do mercado. E a queda do mercado tem muito a ver com a procura. Nestes últimos 2 meses houve uma alteração dos gostos dos consumidores, houve um desvio efetivo dos gostos dos consumidores e, portanto, houve não só um desvio nos projetos, mas também uma alteração, o encerramento de muitos projetos. E, portanto, a queda de 30% do mercado
é muito difícil as empresas aguentarem uma capacidade de produção que hoje têm para produzirem só apenas 70% daquilo que é expectável. Ora, relativamente à questão, nós estamos a falar da indústria de componentes. A indústria de componentes que tem crescido a uma média de 7% ao ano, quando o mercado europeu não tem crescido. O que significa que a indústria de componentes em Portugal não tem crescido como o mercado, tem crescido muito mais que o mercado, e isso significa que ela tem sido competitiva para estar não só a ganhar espaço nos clientes que hoje tem, mas para ganhar outros clientes. E isso é importante. Mas também é preciso perceber que com estes resultados todos, com alguns resultados, e não podemos confundir a indústria automóvel com a indústria de componentes, são duas coisas diferentes, embora é evidente que grande parte da indústria automóvel está feita por estas pequenas, médias empresas e grandes empresas que são os Tier 1, são canalizados para investimento. Temos que olhar para os números de investimento que esta indústria tem, comparativamente com aquilo que se faz na indústria, no resto da indústria em Portugal. A média de investimento nesta indústria até 2019 andava à volta de 2,5 milhões por empresa, o que significa que há um contínuo investimento, porque sem investimento e sem novas tecnologias e de acompanhar os clientes, provavelmente não temos esta competitividade de crescer a 7% ao ano, quando o mercado na Europa cresce perto de zero. E, portanto, é um dos grandes leitmotivs da competitividade desta indústria, está na sua capacidade de investir, de ser cada vez mais moderna, e, portanto, há uma coisa que é importante. Nós não queremos perder 12 mil trabalhadores. Nós queremos ter 12 mil trabalhadores, e por isso que o layoff, a extensão do layoff é muito, muito, muito importante, e sobretudo podê-lo adaptar um pouco aqui às características deste mercado, como já disse o António Saraiva. É muito importante estendermos o layoff, provavelmente até ao final do ano, porque desta maneira bloqueamos a perda de trabalhadores, e isso é muito importante. Vítor, e já agora complementando isto que o José Couto disse, nós não nos podemos esquecer que estamos na maior crise do último século. Estamos a viver qualquer coisa como nunca nenhum de nós nas nossas vidas se confrontou, e por isso todas as projeções, como se sabe, todas as projeções dão uma perda, uma taxa de desemprego na ordem dos 2 dígitos. Obviamente que Portugal, lamentavelmente, não está isento a isto, e nenhum setor de atividade está blindado contra isto. Aquilo que todos temos que fazer, e por isso, repito, passa aí modéstia, a CIP se tem empenhado diariamente em carregar para o Governo soluções, propostas para acautelar os postos de trabalho. Recordo-lhe, Vítor, que a primeira proposta que apresentámos no dia 1 de abril, o nosso objetivo era salvar 500 mil postos de trabalho. Continuamos empenhados nesse objetivo, e por isso a segunda proposta que apresentaremos esta semana, e que o Vítor já teve, enfim, uns lives dela no público há 2 semanas, como sabemos, porque ela ainda estava em preparação, agora sim está terminada, vou só aprová-la nos órgãos sociais próprios da CIP, para poder apresentar ao Governo, visa esse objetivo. É um conjunto de medidas para salvar a economia, para dotar as empresas de condições que tenham como primeiro objetivo salvar postos de trabalho. Isso passa por uma aposta firme em investimento, passa por requalificação, formação profissional, passa por um conjunto de fatores. E diz bem, e a Catarina há pouco referia, e também respondendo à Catarina, não nos esqueçamos que nós estamos em layoff simplificado, estamos a falar do layoff simplificado, mas a legislação contém também um instrumento que é o layoff. Nós estamos com o layoff, e em cima do layoff normal temos agora este layoff extraordinário, a que se chamou simplificado. Quando terminar o simplificado, não deixamos de manter o layoff nas condições em que ele está desenhado. Mas, independentemente disso, temos a questão da formação, e até agora ainda não abriram, tanto quanto sei, no Instituto de Emprego e Formação Profissional, apesar do layoff trazer condições para a formação, requalificação, é aí também que temos que abrir a porta para a manutenção dos postos de trabalho, levando à formação e a verbas e a programas de formação profissional o acautelar dos postos de trabalho, conciliando estes vários interesses das empresas, dos trabalhadores e do Governo, do Estado, para que se salvem o maior número possível de postos de trabalho.
Esse é o nosso objetivo e foi isso o maior desígnio destas duas propostas que apresentamos ao Governo, é salvar postos de trabalho através dos vários expedientes, chamemos-lhe assim, que os que já existem e outros que o Governo tem que, para enfrentar a maior crise do século, responder com medidas que sejam as diferentes também do nosso século. Uma coisa tem que casar com a outra, porque não nos iludamos. Se as projeções nos dão uma visão que ninguém gostaria que fosse verdadeira no momento de chegada, chegarmos outra vez a 12, 14% de desemprego, ninguém seguramente quer lá chegar, os trabalhadores por questões da sua vida pessoal, o país por a crise social e as empresas por uma perda significativa de recursos humanos e de experiência, e de know-how e de competências que ninguém quer perder, como o José Couto aqui já referiu. E por isso todos temos, todos sem exceção, estar imbuídos deste espírito, salvar postos de trabalho para preservar, tanto quanto possível, a competitividade do país e das suas empresas. Esse é o nosso objetivo e tudo faremos para continuadamente este objetivo ser atingido. Semanalmente estes inquéritos vão dando realidades, vão demonstrando realidades desta e daquela dimensão. Fizemos com as linhas de financiamento, estamos a fazê-lo hoje com o layoff, faremos nas semanas seguintes com outras áreas que oportunamente vos passaremos e é esta a nossa missão, ir carreando propostas ao Governo em função das avaliações que vamos fazendo e exigindo que estes objetivos sejam cumpridos. Meus caros, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pelos vossos contributos, obrigado àqueles que connosco participaram, nomeadamente o ISCTE, e até à próxima segunda-feira, onde abordaremos aqui outro tema, outra realidade, e onde apresentaremos um conjunto de exigências neste objetivo, repito, de salvar postos de trabalho e salvar as empresas com esses postos de trabalho. Muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde.